Olá, para continuarmos o nosso curso de ClickView, eu gostaria de fazer com vocês um primeiro carregamento de dados com uma tabela em Excel. Então eu criei uma tabela em Excel com dados fictícios, que eu vou mostrar para vocês aqui. Então eu criei essa tabela aqui com 3 abas. Uma aba chamada vendedores, com nomes e códigos fictícios, lógico. Uma tabela chamada vendas, que possui ordem de serviço, código do produto, código do cliente, código do vendedor, a data da venda, o lucro, que é a venda menos o custo, e a quantidade. Lógico que esses valores são fictícios, né? Então, se for olhar, mas não está batendo os valores. Aqui fui preenchendo aí para a gente ter a informação. E a tabela clientes com dados fictícios também. Aqui tem um detalhe que eu quero mostrar depois para vocês, que dentro desse tabela clientes, eu coloquei Customer ID, cliente, contato do cliente, né? Quem vai ser a pessoa que eu vou falar, e o estado dessa empresa. Vocês vão perceber uma diferença que eu vou ter que fazer nessa coluna A, por chamar ela de Customer ID, né? Mas isso aí a gente vai ver isso através do script. Então eu vou abrir meu ClickView, vou dar um arquivo novo, vou pular essa primeira assistente aqui, porque não é legal trabalhar com ele, e vou dar um arquivo, salvar como. Eu vou fazer em cima desse controle de vendas aqui. Então vou criar e dar um nome para ele de controle de vendas. É sempre bom salvar ele antes. Sim. E aí como que a gente vai fazer para carregar? Arquivo, editar script. Dentro dessa edição, a gente vai manter essas linhas aqui que eu tinha comentado, as 10 primeiras, que são linhas de formatação. Eu gosto de criar sempre uma aba específica para cada tipo de carregamento, seja Excel, SQL ou outros tipos. Coloquei o nome de Excel. E aí eu vou trabalhar o que? O que é o Excel? É um arquivo de tabela. Então eu vou clicar aqui em arquivo de tabela. Vou até a minha tabela vendas, né? Que foi que eu criei. Dá um abrir. E aqui vocês vão perceber o seguinte. Ele identifica que é um arquivo de Excel. Aqui as abas que eu tenho lá. Vendedores, vendas e clientes. E, por exemplo, vou começar por vendedores. Tem o rótulo, que é a primeira linha, o que significa, o que dá sentido na coluna, tem. Então, rótulos inclusos. Perceba que ele já vai ficar bonitinho. Esse tamanho do cabeçalho é se por acaso eu tivesse algumas linhas extras no Excel. Mas no caso aqui eu não vou ter, então posso dar um terminar. Você vê que automaticamente ele já preenche, né? Com o load aqui, que vai ser a forma que ele vai carregar, o nome da minha planilha e qual é a aba dele. Vou inserir a outra aba, a de vendas, né? Então vou abrir a planilha vendas, vou até a aba vendas, também tem rótulo, e aqui tem um detalhe, uma observação. A última coluna tem um F11, que é uma coluna, se você percorrer aqui, em branco. Então o que acontece? Não vai influenciar na execução dele se eu não excluir, mas eu posso excluir essa coluna aqui. Como qualquer outra dessas, eu poderia excluir. Basta eu clicar em cima, eu excluiria essa coluna. Mas excluir a última ali, terminar. Então perceba que ele próprio já coloca o código de carregamento dele. E vou carregar a tabela clientes, que é a última que está faltando. Tenho também rótulo nela, certo? Nenhuma tabela de cabeçalho. E vou dar um terminar. Então nessa primeira parte eu consegui colocar dentro desse script as informações, né, necessárias. Perceba que eu não coloquei nenhuma linha de código, eu não precisei digitar. Apenas fiz o que? Ele fez a leitura com base na seleção de dados. Vou dar um arquivo, executar o script. Certo? Então, dentro desse executar script, ele vai fazer o carregamento e eu vou ter aqui, eu já me adiantei. Como que eu vou verificar minhas tabelas? Como que eu vou verificar as tabelas?
Arquivo, visualizador de tabelas, que é o Ctrl T. Eu já tinha dado o Ctrl T aqui. Então perceba que ele ligou duas tabelas. Ele ligou a vendas, né, ao vendedores. Através do quê? Do código do vendedor. Então ele fez a associação dessas duas tabelas. Mas e essa tabela? Como que eu vou fazer para ela se associar? Toda vez que você chega nesse visualizador e verifica que ela não está associada, você tem que criar uma maneira de fazer isso. Como que eu vou fazer? Eu tenho aqui clientes e aqui eu tenho o código do cliente. Só que nesse caso eu usei Customer ID. Então como que eu faço isso? De duas maneiras. A mais complexa seria alterar a minha fonte de dados, mas eu posso renomear isso aí, para que ela faça associação. Então como que eu faço esse tipo de... Como eu renomeio esse arquivo? Então eu venho aqui, arquivo, editar script. Esse Customer ID, ele é a mesma coisa do que código cliente, certo? Então eu vou vir aqui, como se faz em SQL, dou um S. E aí eu vou colocar igualzinho que está aqui, ó, código cliente, da mesma forma. Eu poderia digitar, né, mas Ctrl C e Ctrl V também é válido. Então vem aqui, código cliente. Feito isso, dou um OK. Arquivo, executar script, que é o Ctrl R. Vamos ver, aí a gente vai aqui, arquivo, visualizador de tabelas. Perceba que ele agora ele associou as duas. Aqui está cruzado, isso não importa, não tem importância nenhuma, eu posso alterar, rodar. Então, a partir de agora, eu posso saber de todas dessas três tabelas, eu tenho essa associação. Eu posso pegar, por exemplo, o nome do vendedor e ver em qual estado ele tem mais cliente, fazendo essa associação através da tabela vendas. Certo? Então, como eu fiz esse primeiro carregamento? As informações estão aqui. Eu posso visualizar essas informações clicando com o botão direito. Ele vai dar a opção de visualizar. Então, eu visualizo aqui as informações da tabela. Eu posso fazer um check-up. Aqui, mesma coisa, né? Então, tá. Um outro ponto interessante. Se você para o mouse em cima do campo, por exemplo, código do vendedor. Olha o que ele falou aqui, ó. Ele me fala ali, ó, código vencedor perfect key, ou seja, ele achou que é uma chave perfeita. Por que disso? Porque deu 100% de integração. Ali, ó, proporção de subconjunto, 100%. Código do cliente, 100%. Certo? Então, ele identifica que todos os clientes que eu tenho na tabela clientes existem venda para ele. E, consequentemente, a mesma coisa, vendas, tá vendo? Ó? Das vendas, das 100% das vendas, né, densidade de informação, mas 98% só eu tenho clientes cadastrados. Então, com certeza deve ter algum cliente ali que está sem esse cliente. E o vendedor também, né? Então, eu consigo trabalhar dessa forma. Então, vou dar um OK. Como que eu trabalho com essas informações? Como que eu faço para trabalhar e fazer esse tipo de filtro? Né? Então, a gente vai utilizar esses carinhas aqui, essas opções, que é uma lista, que geralmente é uma lista que eu utilizo para fazer esses filtros, uma somatória, né, uma caixa de estatística que eu posso trabalhar a parte de somas com ele, e tem tabelas, um filtro com múltipla escolha e a parte do gráfico. Né? Então vamos começar a fazer o seguinte, eu vou criar uma lista. Você clica na lista, né? Então ele fala, que campo que você quer nessa lista? Ó, eu quero fazer um filtro por vendedor, certo? Então eu vou vir aqui, o nome do vendedor, ok, certo? E eu posso dar um título aqui. Se eu não coloco nada aqui, ele vai nomear como nome do campo. Mas eu posso muitas vezes, né, colocar o nome que eu quiser aqui. Então eu dou vendedor. Todos esses vendedores aqui estão cadastrados, né? Então isso aqui eu posso mexer. Uma das coisas que a gente pode fazer aqui sempre é quais são as configurações que eu tenho nessa lista. Então você clica com o botão direito, propriedades, né? Algumas expressões eu posso fazer algumas condições aqui por script, não vai ser o caso agora.
por ordem de carga, né? Aqui está o crescente, texto de A a Z. A gente pode fazer uma classificação. Eu posso usar uma expressão, colocar os top 5 vendedores. A apresentação, se vai ser como texto. Essa parte coluna única eu utilizo bastante. Se eu desabilito aqui a coluna única, eu consigo fazer com que ele quebre essa daqui. E eu consigo colocar, por exemplo, todos os meus vendedores numa lista só. Numa linha, num visual só. Sem precisar ficar arrastando. Eu posso fazer algumas coisas também. Outra parte legal é em cima do layout. Aqui, ó, fonte. Que fonte que eu quero. Está definida lá do começo. Se é um número, como que ele vai ser apresentado? Nesse caso não é um número, né? Dentro do layout, dentro do título, aqui tem algumas coisas legais. Por exemplo, se eu clicar aqui, ó, enviar para Excel, eu consigo pegar essa seleção e enviar ela para Excel. Ele envia automático. Eu posso limpar a minha seleção que eu fizer aqui. Eu posso travar. Essas são as mais utilizadas. O que são elas? Depois que eu escolher aqui, ó, dou um aplicar. Perceba que aqui dentro ele vai aparecer essas opções. Isso aqui é um campo texto. Se eu clicar aqui, ó, eu sei que eu tenho um Mauro, vendedor. Eu coloco Mauro, ele aparece. Os outros ele vai escondendo. MA, ó lá, tá vendo? Lázaro, Madruga, o de Marco, Vilas Boas, Matilde. Então, tipo assim, todos, ele é uma ferramenta de bastante poder para fazer essa associação. Se eu seleciono alguém aqui, como que eu limpo essa informação? Perceba que os outros estão em cinza. Eu limpo clicando uma vez em cima dele, né? Então sempre quem eu puder selecionar vai estar habilitado dessa forma, ou através dessa limpar ícone que a gente colocou lá. O cadeadinho é para travar a seleção. Por exemplo, eu posso selecionar mais de um. Através da tecla Ctrl, por exemplo, eu estou segurando o Ctrl, vou selecionando as pessoas que eu quero, certo? E eu posso travar isso. Então essas pessoas vão fazer parte da minha seleção. Então, por exemplo, eu não quero que seja somente, eu quero somente essas 5 pessoas, vendedores. Então vai ser isso. Eu posso travar, limpar isso aqui. E esse aqui, se eu mando isso aqui, ele envia para o Excel. E abrir o Excel com as informações que tem nessa minha lista, né? Então essa é a informação. Dentro voltando aqui pro ClickView. Então, beleza, já fiz que eu vou fazer uma seleção por vendedor, né? E vou querer visualizar esses vendedores. Eu quero saber qual é essa lista. Qual é a venda de cada um deles. Então aqui eu vou clicar em criar gráfico. Isso a gente vai ver depois, com mais detalhe. Eu vou querer aqui tem 2 tabelas que o pessoal utiliza bastante, né? Eu quero uma tabela dinâmica ou uma tabela simples, que é uma tabela com somatória, né? Ou gráficos. Eu vou trabalhar, a gente vai ver com mais detalhe depois, mas vou criar uma tabela dinâmica para a gente visualizar esses dados. E eu vou colocar vendas por vendedor. Aí é o jeito que você quiser colocar. Vou dar um avançar. Então, selecionei aqui o tipo, a tabela dinâmica. Coloquei o título dessa tabela. Tá. Aqui, a primeira dimensão, então ele colocou dimensões usadas. Ou seja, qual vai ser a forma que eu vou querer fazer esse filtro? Eu quero fazer o filtro, primeiramente, pelo nome do vendedor. E depois por produto. Vocês viram que eu fiz de 2 formas. O primeiro nome eu coloquei incluir. E no produto eu cliquei 2 vezes. Se eu quiser retirar, da mesma forma. Eu clico 2 vezes aqui, ele volta, ou aperto remover. Mas pra gente seria legal o nome do vendedor e o produto. Vou dar um avançar. O que eu quero ter dessa informação? Então perceba que ele já começou, ele abriu um editor de expressão. A gente vai trabalhar isso aí com mais calma, mas o que eu quero saber? Eu tenho aqui, ó, uns campos, né? Então tem o valor da venda, o lucro e o custo. Então eu quero saber quanto cada um deles me gerou de venda. Para isso eu precisava de uma função.
né? Então, vou fazer aqui igual a soma de quem? Do valor de venda. Perceba que a hora que eu apertei o V aqui, ele apareceu o valor venda. Notem que como é um nome composto, valor espaço venda, ele vai colocar entre colchetes, né? E vou fazer o fechar o parênteses aqui. Vocês vão perceber que a hora que eu saio daqui ele vai dar a expressão ok. Se tivesse algum erro, né, ele vai ficar sublinhado e não vai dar o ok aqui. Então esse é praticamente o debug já dele. Então vem aqui, ó, tá ok a expressão, dou um ok. O que vai ser isso? Total de venda. Total de venda. Certo? Esse vai ser o rótulo dele. Quero colocar uma informação a mais? Quero saber o valor médio da venda, né? Então, existe uma função AVG, que é a de média, e como eu quero saber do valor da venda, eu vou colocar aqui, valor venda, vai ser a média. Então, a média do valor da venda, de venda. Beleza. Então, acho que essas duas informações, para ser um primeiro contato, estão de bom tamanho. Vou dar um avançar. Se ele vai ordenar por nome ou produto, né? Qual é a ordem? Eu vou colocar essa mesma ordem. E aqui ele vai falar, ó, você quer subtotais, né? Você quer subtotais através de quem? Sempre das dimensões de filtro. Por nome de vendedor e por produto. Certo? Aqui ele fala se o rótulo vai ficar à esquerda, se os dados numéricos ficam à direita, aí depende muito de cada um que vai gostar. Se tiver nulo, o que ele coloca? Tracinho, zero, espaço, você preenche aqui. Aqui ele oculta zero, então se tiver algum vendedor que tiver venda zero, ele vai ocultar o vendedor, é sempre bom, que aí ele vai fazendo um filtro. Dou um avançar e aqui, se fosse valor maior, menor, mas isso a gente vai ver depois, né? Tanto eu posso fazer uma condição para ele mostrar, por exemplo, se bater a média fica verde, abaixo da média fica vermelho, dá para fazer isso aí. Mas agora não é o caso. E aí aqui ó, o estilo, vamos deixar claro, né? Eu tenho alguns estilos pré aqui, mas é a parte de layout. E eu posso dar aqui, é o padrãozinho do número, que eu tinha comentado aquela hora com vocês. O total de venda. Isso aqui vai ser uma moeda. Coloco moeda aqui. Percebe que ele vai pegar aquele padrão do começo, daquelas 10 linhas, o R-cifrão, e a média também por moeda, né? Então, faço a definição. Aqui é a definição de fonte. Eu agora não vou precisar mudar. Layout, não vou alterar agora também. E aí, ó, mesma coisa, se quer limpar, você quer copiar esses dados para uma área de transferência, para jogar no Excel, por exemplo, vou colocar aqui. Ele já está habilitado o Excel. Limpar o ícone eu não vou colocar agora não, porque eu vou limpar em cima do vendedor, se precisar. E eu vou dar um concluir. Então notem que ele criou uma tabela dinâmica aqui, certo? Então com os vendedores, ó lá. Ariana vendeu 267 mil. Né? A Asis Prudente vendeu 68 mil e assim por diante, né? Então tem algumas vendas aqui. Nota que nem todos os vendedores apareceram, né? Porque os códigos lá não estão em conflitos. E esse maisinho aqui que é? Esse mais, se eu apertar aqui, vai mostrar por produto o que a Ariana vendeu, né? De absorvente, de açúcar, de álcool, né? E qual é a média deles. Daria para me mostrar também a quantidade dessas vendas. Então eu tenho aqui, por exemplo, a Ariana, né? A Asi Puentes, né? E os produtos, né? Eu quero saber por produto. Dá para fazer? Dá. Você vem aqui, ó, cria uma lista. Eu quero o produto. Ok. Os produtos estão aqui. Eu vou usar o mesmo padrão, ó, produtos. Vou vir aqui em apresentação. Vou tirar a coluna única. Na parte de título eu vou colocar para limpar e travar, dar um aplicar, e aí eu vou redimensionar ele aqui, ó. Então esses são os produtos, tá vendo? Agora eu obtive todos os produtos aqui.
Então, por exemplo, se eu quiser saber quem são os vendedores que venderam açúcar, são esses aí, quanto cada um vendeu. Perceba que aqui em cima, ó, todos esses em cinza não venderam açúcar. Quem vendeu queijo branco, né? O quanto cada um vendeu. Iogurtes, né? Chuchu, café, né? Biscoito, doce, sabão. Então, basicamente é sempre assim. Você consegue, a partir do momento, perceba também que quando você vai clicando aqui, tanto a soma quanto a média, elas sofrem uma alteração, né? Eles vão fazendo essa chocolate em pó, tá aqui. Salame, né? Então, eles vão fazendo essas alterações aí. Então, a parte de carregamento, né? A introdução seria isso, né? Você pega as informações da tabela, você carrega essas informações, você seleciona, né, a tabela que você quer e aí você vai trabalhando, né? O que eu acho que eu vou ter para poder fazer um filtro? Vendedor e produto, né? A gente vai ver que dá para a gente trabalhar a parte do ano também, mas isso a gente vai trabalhar mais para frente. Então, basicamente, essa é uma introdução de carga. Eu vou vou passar uns exercícios para vocês tentarem carregar. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato para eu colocando mais material e mais exemplos. Espero que tenham entendido aí essa primeira carga aí, ok? Abraço.